Mas ele não comete só um adultério, ele também comete um assassinato. Ele mandou matar o Urias, esposo de Batseba. Quem está me acompanhando até agora, diga amém. Então tá bom, vamos lá. Então, o Davi se complica. O Davi está complicado agora espiritualmente. Os anos se passaram. Olha aí como começa a tragédia, porque as pessoas que não consertam, as tragédias vão chegando. É a fatura do cartão, não é verdade? Você vai aqui no shopping em Ipatinga, ou sei lá, em Vitória, você vai no McDonald's, e você vai na loja, e você compra, e passa o cartão, e não sei o que, e divide em 10 vezes, e não sei o que, e vai na Apple, e troca de celular, e vai. Não vou pagar, eu só estou passando o cartão. Espera que mês que vem a fatura chega. Quando não medimos as consequências dos nossos atos. Senhor, será que aquilo que praticamos não vai trazer um pedido de conta de Deus? Será que Deus não vai um dia dizer: eu estou te pedindo conta daquilo que eu dei para você cuidar? Quando nós ficamos divididos entre o céu e a terra, nós não imaginamos, calculamos as consequências dos nossos atos. Se aconselha uma moça, fala: menina, não entra nessa barca não, esse rapaz não tem nada de crente, isso não tem nada de Deus. Não, pastor, é eu que vou viver, é você que vai viver por um tempo. Daqui a pouco você está batendo palma na porta da igreja, dizendo: pede oração aí, pastor, porque o negócio está pegando. Tá, irmão, mas não era o caminho de Deus para você. O camarada fica noivo. Outro dia, há muito tempo atrás, uma pessoa me procurou lá em casa: pastor, eu vim cá comunicar com o senhor. Essa pessoa e a mãe não está aqui, não sei lá nem de onde que é mais, não lembro. Vim cá comunicar ao senhor que eu acabei meu novado. Eu falei: irmã, eu nem estou sabendo que a senhora está noiva, então não precisa me comunicar. Um senhor chegou perto de mim, um obreiro, falou: pastor, vim aqui comunicar que eu vou casar daqui 15 dias. Eu falei: você está me comunicando ou pedindo opinião que vai casar? Não, estou comunicando. Eu falei: então tá bom, você está comunicando, então tá bom. Durou 3 meses o casamento. Irmãos, nós precisamos medir as consequências, porque senão tem árvore esperando para nos pendurar. Quem está achando que a palavra está dura aqui esta noite? Mas quem está achando que Deus está falando conosco? Terceiro, ficamos pendurados. Essa aqui é forte, hein? Ficamos pendurados quando descuidamos com o terreno no qual estamos andando. Eu sinto que tem gente aqui esta noite que não vai dormir direito se não se posicionar em Deus. Eu vou perguntar só uma vez, não são 2 vezes, uma vez. Tem alguém esta noite que quer se posicionar em Deus? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 9, o versículo de número 10. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra esta noite, porque é uma mensagem que ela está dentro de um contexto histórico. Então eu preciso ser bastante prático para você entender o que está aqui na história e automaticamente trazer a aplicação para a nossa vida hoje, nossa vida prática aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. Em 42 anos de ministério, não me recordo de ter pregado esta mensagem aqui. Estava orando agora à tarde, me veio o coração. Eu já toquei em algumas partes deste assunto aqui, mas uma mensagem só em cima desse assunto eu penso ser a primeira vez. Fiz algumas anotações. O Espírito Santo sabe do que nós precisamos e nós vamos compartilhar, ou vamos juntos, receber a palavra de Deus. Está escrito: e Absalão
se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montado num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Versículo 10. E vendo um homem, o fez saber a Joabe e diz: eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Pode dizer um amém mesmo sem entender nada do que eu li. Pode sentar com a sua Bíblia aberta, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos para a palavra de Deus, irmãos, como é característica dessa igreja, ouvir a palavra do Senhor atentamente, ok? Você vai precisar de prestar muita atenção para você entender e absorver o que Deus tem ao nosso coração, ok? Olha para cá. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela carrega consigo dezenas de nomes de pessoas. Sempre eu gosto de falar isso, que a Bíblia ela tem aproximadamente 3.920 nomes. É bem verdade que a Bíblia tem muito mais personagens, mas tem muitos anônimos, né? Que não tem nome citado na Bíblia, mas fizeram parte de um contexto histórico, não é? E esta noite nós temos aqui um personagem que está no versículo de número 9. O nome dele é Absalão. E quem é este moço chamado Absalão? Absalão, ele é filho do rei Davi. Interessante que o seu nome Absalão significa o pai da paz. Ab no hebraico, Av é pai, e Salom vem da palavra Shalom, que quer dizer paz. Então, quando ele nasceu, o pai dele tinha um projeto na vida dele e botou o nome dele de Absalão. Esse menino vai ser o pai da paz. Veja bem, no entanto, ele não sabia que posteriormente ele tornaria-se inimigo do próprio pai. Mas aí é uma história um pouco mais à frente. Esse Absalão, ele aparece no cenário histórico por algumas coisas. Pela sua beleza. A Bíblia diz que ele era muito bonito. A Bíblia diz também que ele era um rapaz muito alto, forte, Absalão. A Bíblia também diz que ele tinha um cabelo tão grande, ele cortava o cabelo uma vez por ano. O pessoal do salão de beleza aqui, barbeiro aqui, ia quebrar, né? Porque cortava o cabelo uma vez por ano. E o cabelo dele era tão grande que pesava 200 ciclos de prata. Isto quer dizer que pesava aproximadamente 2,5 kg o cabelo dele quando cortava. 2,5 kg de cabelo, irmão, é muito cabelo. Você pode imaginar isso, né? Mas tudo bem, então ele era um rapaz muito bonito, era alto, tinha um porte atlético, altura que sobrepujava ou passava acima dos outros jovens, muito bonito, com um cabelão mesmo, e era um moço muito interessante, um dos filhos de Davi. Mas eu não quero falar muito sobre esses detalhes, mas eu quero dizer para você que a partir do capítulo de número 11 do segundo livro de Samuel, a história de Davi entra num dos momentos mais difíceis da sua vida. Por quê? Porque no capítulo 11 ele comete um adultério com Batseba. Se fosse só o adultério já estava ruim, mas ele não comete só um adultério, ele também comete um assassinato. Ele mandou matar o Urias, esposo de Batseba. Quem está me acompanhando até agora, diga amém. Então tá bom, vamos lá. Então, o Davi se complica, o Davi está complicado agora espiritualmente. E o detalhe aqui é que o Davi entra numa crise, porque no Salmo 32, no Salmo 51, no Salmo 55, o Davi declara a situação que ele foi parar. Ele não tem agora alegria mais no reino, ele não consegue dormir, ele diz que ele nadava nas suas lágrimas. É claro que é uma hipérbole. Ele nadava nas suas lágrimas de tanta tristeza por causa do pecado.
E ele começou a sentir, ter a impressão de que ele ia perder a presença do Espírito Santo. E ele diz então assim: enquanto eu me calei, isto é, antes de eu confessar o meu pecado, envelheceram os meus ossos. O meu humor, isto é, ele não tinha alegria, humor, gozo. O meu humor tornou-se em sequidão de estio. É como se fosse uma terra que não chovesse. Ele não tinha alegria, o humor dele secou. E ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha transgressão eu não me encobri. Então o Senhor me perdoou, e todo aquele que é perdoado vai achar oportunidade de restaurar. E ele faz um pedido ao Senhor, um pedido muito forte. Olha aqui para mim. Ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu vou falar de novo porque tem gente olhando para os lados. Não retires de mim o teu Espírito Santo, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu sempre gosto de dizer que Davi não tinha medo de perder trono, não tinha medo de perder anel, não tinha medo de perder o cetro de rei, não tinha medo de perder o palácio, não tinha medo de perder a riqueza, mas Davi teve assustado quando ele se viu na possibilidade de perder a presença do Espírito Santo de Deus. Porque não adianta o homem ter tudo na vida e não ter a presença do Espírito Santo de Deus. Ainda mais quem teve a oportunidade, meu Deus do céu, quem teve a oportunidade de experimentar a presença, perder, saberá o que é isso. Deus está aqui, aleluia. Desculpa, mas tudo bem nada, a situação é complexa. O Davi recebe na casa dele a visita de um profeta chamado Natã. Porque, irmãos, eu vou falar um negócio aqui, e eu estou gostando de vocês, estão prestando atenção, está tudo caladinho, mas está todo mundo prestando atenção. Eu sei que vocês estão comigo na história. Se tem uma coisa que Deus não intimida, é com o tamanho do bigode do homem, nem com a autoridade do homem, nem na posição que o homem está. Deus chama todo mundo na regulagem quando precisa chamar, e pode ser quem for. Pode ser o Alexandre de Moraes, como é que chama aquele homem lá do Supremo Tribunal Federal? Pode ser até ele que passa em cima de todo mundo. Deus não respeita nada disso. Pode ser o presidente dos Estados Unidos. Eu estou falando do Alexandre de Moraes, que todo mundo tem medo dele, né? Menos eu não tenho culpa no cartório. Amém? E Deus então resolveu falar com o rei. Nossa, Deus falar com o rei? É, exatamente, porque Deus não respeita a posição da pessoa, porque acima de qualquer posição está Ele. Você presta atenção, você vê onde eu vou chegar com essa palavra. O Espírito Santo vai me levar. Segura aí. Veja bem, o Senhor mandou o Natã lá, sabe? Ô Natã, vamos dizer que o Natã era da Assembleia, o Davi também era, só para ilustrar. Pai do Senhor, Davi, Pai do Senhor, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Não, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Aí o Natã falou assim: ô Davi, eu vou contar uma história para você. O que você acha dessa história? Conta aí a história. O Natã, que era o profeta, falou assim: é o seguinte, havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas muitas ovelhas mesmo, e tinha um outro homem que tinha uma ovelhinha só. E passando lá um viajante precisando de fazer uma festa para matar uma ovelha, aquele homem que tinha centenas, milhares de ovelhas, você acredita que foi lá e pegou a única ovelhinha que aquele outro homem tinha e matou aquela ovelhinha para comer? O que você acha que deve ser feito com esse homem? O Davi arrepiou todinho, falou: nossa, esse homem tem que ser morto. Aí o Natã olhou para ele, apontou o dedo na cara dele e falou: tu és este homem. Porque Deus não respeita a posição quando Ele tem que falar. Ele fala e trema se quem tiver de tremer. Pode ficar bicudinho, pode ficar arrepiado, Deus fala e acabou. Deus é Senhor. Tem alguém entendendo isso aqui? Você é este homem. Como assim? Rapaz, você tem tanta disposição, tantas mulheres aqui, você é o rei de Israel. O Urias tinha só a esposa dele, a Batseba. Você foi lá e tomou a mulher dele, adulterou com ele, não mandou matar ele. E tem um detalhe, viu, Davi? Aí que eu quero chegar para ir para o Absalão. O que você fez escondido aqui no palácio, farão com você.
em cima do seu telhado, e envergonhará toda a nação. Você será envergonhado diante de toda a nação. Meu Deus do céu, eu tremo diante dessa palavra aqui. Os anos se passaram. Olha aí como começa a tragédia, porque as pessoas que não consertam, as tragédias vão chegando. É a fatura do cartão, não é verdade? Você vai aqui no shopping em Ipatinga, ou sei lá, em Vitória, você vai no McDonald's, e você vai na loja, e você compra, e passa o cartão, e não sei o que, e divide em 10 vezes, e não sei o que, e vai na Apple, e troca de celular, e vai. Não vou pagar, que eu só estou passando o cartão. Espera que mês que vem a fatura chega. Quando a fatura chega, você fala: não fui eu não. Isso aqui não fui eu não. Ora para mim, irmão, que o diabo está furioso. Que diabo, rapaz? O diabo fica olhando de lado e fala: essa aí não vem me culpar não, que isso aí foi você no shopping. Isso foi você aí no Mercado Livre, no Shopee, não sei lá onde, esse nome desse trem aí, na Shopee, compra esse monte de trem aí e tal, não é o diabo não, é você. Voltando aqui para mim, que eu estava o assunto está meio sério, aí eu dei uma brincadinha para vocês darem uma risadinha, né? Porque eu estou vendo gente aqui com os olhos desse tamanho assim, ó. Aí o que aconteceu? A fatura chegou para o Davi. Primeiro, cobrança da fatura do Davi. A Bíblia diz que um filho dele chamado Aminon obrigou a irmã dele, por nome Tamar, ter uma relação sexual com ele, uma relação incestuosa. Olha para você ver, o irmão se apaixonou pela irmã, e o Davi sabia disso, só que o Davi não tinha autoridade para chamar a atenção do filho, porque ele havia acabado de cometer um pecado, e quem não tem vida no altar não tem autoridade para chamar a atenção de ninguém. Como é que um pai fumante vai falar para o filho que ele não pode fumar? Um exemplo, em tese, muito bem, mas vamos lá, todo mundo de cinto de segurança afivelado, mantenha a sua poltrona na posição vertical e vamos decolar. Então tudo bem, o Aminon foi lá e cometeu um pecado incestuoso com Tamar, e o Davi não fez nada. Aí o Absalão deu uma olhada e falou: mas peraí, não tem quem manda nesse boteco aqui em Israel, não tem quem dá lei nesse negócio aqui, não. Você não vai tratar com o Aminon, não. O Davi está caladinho. Sabe o que o Absalão fez? O Absalão chamou os irmãos dele para uma caçada e tal, chegou lá e falou o seguinte: já que ele não tratou com o Aminon, que estuprou a minha irmã e filha do rei, eu vou tratar desse assunto. Foi lá, matou o Aminon. Então olha a tragédia. O Davi agora tem um filho que prostituiu com a irmã, e agora o Davi tem um filho que matou o irmão. Olha como a tragédia vem chegando. E os fatos agora vão acontecendo. O Davi, em vez de chamar o Absalão, não, deixou o Absalão fugir. O Absalão foi para uma casa de um tal de Aitofel, que já não gostava de Davi, porque era parente lá da Batseba, lá, parece que avô da Batseba, alguma coisa assim. Encheu a cabeça de Salomão e falou: volta daqui a pouco. E sabe o que você faz, Absalão? Levanta um movimento paralelo e toma o reino do seu pai. Ele ficou vários anos fora de casa, voltou, e quando ele voltou, ficou vários dias assentado na porta da casa de Davi. O Davi não chamou ele para conversar, o Davi não chamou para resolver os problemas. Você sabe aquela pessoa que vive rolando os problemas da vida, diz assim: deixa como está para ver como é que fica. Alguém já ouviu falar isso? Deixa como está para ver como é que fica. Olha aqui para mim, o Davi não chamou o filho assentou-se na porta da cidade e falou: esta cidade aqui, esse reino aqui, não tem um rei justo, não tem quem manda. E ele começou a fazer paralelamente um governo, e daí a pouco a tragédia aumenta. Até agora eu estou colocando a situação de tragédia de Davi, daqui a pouco entra o Absalão. O que aconteceu? Ele montou um governo paralelo e começou a agregar-se a ele soldados, e começou uma batalha entre Davi, os soldados de Davi, comandado por Joabe, e agora contra Absalão, que era filho do rei. Você já parou a pensar? O pai brigando com o filho querendo tomar o lugar do pai? É tragédia isso ou não é, irmãos? Sim ou não? Amém? Tragédia. Tudo bem,
Aconteceu uma batalha, o Davi falou o seguinte: olha, vocês estão indo para a batalha, vocês guerreiam Joabe, porque o Joabe era um general tremendo, né? Um homem muito tremendo, inclusive do coração muito duro, um homem muito mau, mas era um grande general. Mas tudo bem, isso aí a gente prega outro dia. O que acontece? O Davi falou: ó, vocês podem matar todo mundo, mas se por acaso o Absalão, meu filho, for colocado como alvo, poupe a vida dele, porque aconteça o que acontecer, ele é filho do rei. Agora vamos lá para a história do Absalão, para eu chegar onde quero realmente chegar na mensagem esta noite, nos 15 minutos que nos resta. Olha para cá. O Absalão está na guerra, e ele está montado em um mulo. Ele está montado, vamos falar mula, né? Ele está montado num animal. E ele está indo para a guerra lutar contra os soldados do seu pai. Só que ele está correndo muito, e quando ele está correndo muito, o que acontece? O seu cabelo era muito grande, e o cabelo dele solto, muito grande. Ele entra por uma estrada de dificuldade, montanhas, buracos, etc., debaixo de árvore. De repente ele passa debaixo de um carvalho, e quando ele passou debaixo de um carvalho, o seu cabelo agarrou nos galhos do carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. O animal passou, porque ele ficou pendurado, e ele ficou agarrado pelos cabelos da sua cabeça. Aí entra o que eu quero pregar para nós concluirmos aqui esta noite, essa história tão triste. É quando o homem está entre o céu e a terra. Por quê, pastor Jander? Porque quem está pendurado, como o texto do capítulo de número 18, versículo de número 9, que já volta para a tela, o texto diz o seguinte: que ele ficou pendurado entre o céu e a terra. Eu vou lhe fazer uma pergunta esta noite: quem está pendurado entre o céu e a terra, está onde? Está no céu ou está na terra? Hein? Você pega uma água para mim? Vou perguntar de novo: quem está entre o céu e a terra, está no céu ou está na terra? Em nenhum dos dois lugares. E eu entendo, Deus falava comigo essa tarde, que essa é uma das piores situações que o homem pode entrar nela. É quando ele não está nem em cima e nem embaixo, quando ele não tem posicionamento em Deus. Acorda a pessoa que está do seu lado e diga: se posicione. Esta noite é uma noite profética. Irmãos, o que tem de gente acompanhando a igreja, mas ele não está nem no céu e nem na terra. Ele não está na terra porque ele não aproveita de tudo que o mundo dá. Quando ele vai aproveitar, dá um certo temor nele, mas ele também não desfruta do que o céu tem para ele. Então ele fica nem lá e nem cá. Aí o que Deus está dizendo? Tu precisa tomar algumas posições na sua vida, porque aqui, se tem uma área que eu não posso estar pendurado entre o céu e a terra, é a minha vida espiritual, porque senão eu serei alvo dos inimigos. Imagine alguém, eu tentei uma foto, não deu tempo para eu pedir o Aloí para uma ilustração, a inteligência artificial poderia fazer isso, mas não é agora. Imagine ele pendurado, ele batendo de braços, querendo agarrar nos galhos e não consegue, mas ele também não consegue firmar no chão. Aí ele se torna alvo fácil do inimigo. Eu quero te dizer que estar na igreja, mas não estar comprometido com Deus, não garante se você está no céu ou está na terra. Porque cantar hino, fazer oração e pedir oração não é garantia de que você está em comunhão com o céu. Aí eu fiz algumas anotações aqui. Pode abrir boca, pode olhar para trás, pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus esta noite é: se posicione. Irmãos, até obreiro, você não sabe o que o camarada quer, você dá uma oportunidade, ele não aceita, chama para um trabalho, não vai. O que tu está fazendo no ministério? Tu está em cima ou está embaixo? Tu está dentro ou está fora? Tu vai vestir a camisa ou não vai vestir a camisa? E aí, irmão, vamos voltar para a ceia? Ai, mano, sei o que. Tu está onde, filho? Tem um Joabe de ouro e você, com uma lança para te cortar no meio, atingir o coração. Mas essa noite é noite de posição. Essa noite é uma noite de comprometimento. Na sua família, como pai, como é que você está? Você está em cima ou está embaixo?
Tu não ora com a família, não ensina os meninos, não põe a mão na cabeça desses meninos, não acolhe a esposa, não tem posicionamento como líder da casa, como profeta. Tu está pendurado entre o céu e a terra. Esta noite é posicionamento, dizendo: ou desce ou sobe, ou toma um posicionamento em Deus. Tu está dirigindo aquela congregação, mas não veste a camisa. Está dirigindo uma obra, mas não veste a camisa. Tudo é mais importante do que a obra que Deus te deu para cuidar, o seu serviço, a sua família, a sua casa. Eu quero dizer que tu precisa posicionar para não atrapalhar o reino. Ou desce ou sobe para a posição do Senhor, para Deus te usar. Veste a camisa. Aí eu anotei o que Deus me deu agora à tarde. Isso aqui não é inteligência artificial, não. É o Espírito Santo soprando na minha alma. Ficamos pendurados entre o céu e a terra. Primeiro, quando começamos a correr atrás de um alvo que não foi Deus que estabeleceu para nós. Tem alguém que entendeu isso aqui ou quer que eu repita? Nós ficamos pendurados entre o céu e a terra quando nós estamos correndo atrás de alguma coisa que não é o que Deus preparou para nós. Sabe por que o Absalão ficou pendurado? Porque Deus não tinha governo para ele, Deus não tinha reino para ele. O reino naquele momento era de Davi e a posteriori seria de Salomão, não era Absalão. Ele deveria ter se contentado em ser filho do rei e irmão do próximo rei, mas não querer correr atrás de uma coisa que não foi Deus que deu. Você não tem que correr atrás daquilo que não foi Deus que te deu. Você não tem que buscar aquilo que não foi Deus que estabeleceu para você, porque você pode ficar pendurado. Aleluia. Oh, e quem está pendurado, irmãos, eu vou falar o que Deus me deu. Quem está pendurado entre o céu e a terra não está nem alinhado com o céu, mas também não está firme na terra. Não está alinhado com o céu nem firme na... Olha lá, obrigado, Aloy. Olha que situação, irmãos, de um homem pendurado. Onde que ele está? Em cima ou embaixo? Ele está no meio. Tudo bem, obrigado, Aloy. Você foi rápido. Primeiro, estamos entre o céu e a terra quando procuramos correr atrás de um alvo que não foi Deus que estabeleceu. Número 1. Número 2, ficamos pendurados entre o céu e a terra quando não medimos as consequências dos nossos atos. Ah, Senhor, será que aquilo que praticamos não vai trazer um pedido de conta de Deus? Será que Deus não vai um dia dizer: eu estou te pedindo conta daquilo que eu dei para você cuidar? Quando nós ficamos divididos entre o céu e a terra, nós não imaginamos, calculamos as consequências dos nossos atos. Se aconselha uma moça, fala: menina, não entra nessa barca não, esse rapaz não tem nada de crente, isso não tem nada de Deus. Não, pastor, é eu que vou viver, é você que vai viver por um tempo. Daqui a pouco você está batendo palma na porta da igreja, dizendo: pede oração aí, pastor, porque o negócio está pegando. Tá, irmão, mas não era o caminho de Deus para você. O camarada fica noivo. Outro dia, há muito tempo atrás, uma pessoa me procurou lá em casa: pastor, eu vim cá comunicar com o senhor. Essa pessoa e a mãe não está aqui, não sei lá nem de onde que é mais, não lembro. Vim cá comunicar ao senhor que eu acabei meu novado. Eu falei: irmã, eu nem estou sabendo que a senhora está noiva, então não precisa me comunicar. Um senhor chegou perto de mim, um obreiro, falou: pastor, eu vim aqui comunicar que eu vou casar daqui 15 dias. Eu falei: você está me comunicando ou pedindo opinião que vai casar? Não, estou comunicando. Eu falei: então tá bom, você está comunicando, então tá bom. Durou 3 meses o casamento. Irmãos, nós precisamos medir as consequências, porque senão tem árvore esperando para nos pendurar. Quem está achando que a palavra está dura aqui esta noite? Mas quem está achando que Deus está falando conosco? Terceiro, ficamos pendurados. Essa aqui é forte, hein? Ficamos pendurados quando descuidamos com o terreno no qual estamos andando. Porque se o Absalão tivesse observado o caminho que ele estava e o que estava por cima dele,
ele tinha evitado. E tem gente que entra por um caminho e acha que esse caminho vai dar certo, e esse é o caminho mesmo. Observe o caminho que você está andando, porque quem fica pendurado é quem não tem conhecimento do terreno que ele está andando. É sério isso aqui, irmãos, ou não? Mas em quarto lugar, eu vou terminar. Entre o céu e a terra, aleluia, sabe quem vai para lá? Quem não se posiciona no sentido de dizer: Senhor, eu não quero a minha vontade, eu quero a tua vontade. Eu não quero fazer o que o meu coração deseja. Eu aceito meu pai continuar sendo rei. Eu aceito ser irmão do que vai ser rei. Mas eu quero viver. Oh, quando ele ficou pendurado entre o céu e a terra, meu Deus do céu, o meu conselho para você esta noite é: alinhe os seus pensamentos com o céu e pergunta: Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Senhor, diga assim: eu não vou ficar mais cozinhando no banho-maria, eu vou voltar para a comunhão, eu vou fazer o pré-batismo, eu vou me batizar, eu vou tomar um posicionamento em Deus. Você que já foi obreiro, você que está passando por um período de disciplina, sei lá, corra desesperadamente, desça. Há uma oportunidade esta noite. Deus está passando e dizendo: você está pendurado entre o céu e a terra, mas eu vou chegar por baixo, vou te sustentar um pouquinho, vou desagarrar o teu cabelo, tu serás solto e tu voltarás a fazer a minha vontade e realizar a minha obra, porque você não vai ser alvo de Satanás, você é alvo dos meus olhos, você é alvo do meu espírito, você é alvo do meu amor. Tem alguém entendendo aqui? Pode glorificar o nome de Jesus. Oh, eu vou dar um minutinho para você adorar o nome do Senhor. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Canta comigo, vai comigo. Te adorarei, independente do que for, te adorarei. Se eu for ser rei, se o Senhor não tem um plano comigo para ser rei, eu quero te adorar. Se o Senhor não tem um plano comigo para isso, eu não quero ir. Não é esse relacionamento, não é esse posicionamento. Eu não quero ficar pendurado entre o céu e a terra. Eu quero estar no céu com os pés na terra, mas o coração no céu. Eu quero estar firmado na rocha, eu não quero estar pendurado. Eu quero estar fortalecido no Senhor. Eu estou vendo gente chorando e adorando a Deus aqui esta noite. A igreja tem hora que ela tem que tomar posição, irmãos, desligar pessoas, porque você não sabe o que a pessoa quer. 3, 4, 5, 6, 8 anos sem tomar ceia, e se você desligar ele acha ruim. Tu quer o quê? Tu quer ceia ou quer o mundo? Tu está pendurado entre o céu e a terra. Nesta noite Deus está dizendo: desça para o joelho, desça para a oração, e o céu vai descer sobre você, e você vai voltar a adorar o nome de Jesus. Quem está ligado no céu está entendendo o que Deus está falando esta noite. Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Número 2, revise as suas decisões. Aleluia. Se posicione em Jesus. Aqui não dá para ser meia pedra e meio tijolo, irmãos. Jesus falou sim, sim ou não, não. Pessoas que até afrontam a gente: a igreja pode tratar comigo, ninguém me manda. Não manda mesmo não, a decisão é sua. Só que tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Eu me lembro de algumas pessoas posicionadas na Bíblia, aí eu termino. Ai, que vontade de chorar, eu sinto o peso dessa palavra aqui. O Absalão pendurado, se debatendo, filho do rei, bonito, cabelão, altura, tinha tudo, mas por não tomar decisões certas, olha onde ele está. Mas eu gostaria de te dizer de algumas pessoas que tomaram decisões na Bíblia. Primeiro, os irmãos de Rebeca disseram: irás tu com esse rapaz? Com o Eliezer? Ela falou: irei. Gente que sabe o que quer. Rebeca disse: eu irei. O Josué dividiu a terra para o povo.
e falou: gente, eu estou ficando velho, está chegando a hora de eu morrer, e eu tenho uma palavra para vocês aqui. Se vocês quiserem servir aos deuses da além do rio, onde nós passamos por aí, vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, porém, eu e a minha casa tu fica esse negócio de Maria vai com as outras, rapaz, toma a tua posição. Minha mulher não quer, se posicione. Meu marido não quer, toma posicionamento. Meus filhos não quer, tome posicionamento, larga para lá. Meu pai não quer, minha mãe não quer, toma posição. Você é homem de Deus, mulher de Deus. O Josué falou: vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem, eu tenho a minha tomada. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem que eu estava pensando aqui também? O Elias levou o povo de Israel lá para o Monte Carmelo, né? Pessoal adorando Baal e ao mesmo tempo querendo adorar o Senhor Deus de Israel. O Elias chamou lá o povo. Ele falou: nós vamos fazer um teste aqui. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. E vocês vão ficar até quando titubeando? Como é que é a palavra que ele falou? Cocheando entre dois pensamentos, entre dois caminhos. Se Baal é Deus, você serve Baal. Se o Senhor é Deus, você serve o Senhor Deus. Mas o pessoal orou até meio-dia, menino, não caiu fogo. E o Elias ainda zoava eles, né? Desculpa a palavra zoar aí, Elias. E tal. O Elias dizia assim: clama mais alto. Quem sabe ele foi viajar. Quem sabe ele está dormindo até mais tarde hoje. Clama mais alto. E eles se cortavam, e eles se feriam. E o Elias falou: tem jeito não, né? De 6 da manhã até meio-dia a turma clamando. O Elias foi lá, arrumou o altar. Vou falar outra vez. Arrumou o altar, colocou a lenha em cima, colocou o holocausto e falou: esse negócio aqui está meio seco, vamos meter água nesse troço aqui. E fez um rego e jogou água, aleluia. E fez uma oração de 30 segundos. O pessoal orou de 6 da manhã até meio-dia, não caiu uma faísca de fogo do céu. O Elias orou 30 segundos e falou: ó Deus, ô glória. Eu queria até botar o texto, Aloí, que o Elias orou, 1 Reis, capítulo de número 18. Deixa eu ver qual, já está na tela. Oh meu Deus do céu, se eu fosse, eu carregava essa equipe comigo se eu pudesse. O Senhor, ele disse: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Olha o versículo 38. Então caiu o fogo do céu. Não durou nem 30 segundos a oração do Elias, o fogo já caiu do céu, aleluia. Aí o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu tenho uma notícia para você aqui, chegou agora, não estava para falar não. Fica tranquilo que quando você se posicionar, menino, a Jezabel vai ficar um tanto brava. Quando a gente posiciona em Deus, a Jezabel fica brava, vai querer te pegar. O que tirou os meus profetas daqui, vai ver comigo. Amanhã, esta hora, o corpo dele também vai estar morto. Deus olhou do céu e falou: vai estar morto não, porque aqui quem está cuidando dele sou eu, porque ele é posicionado em mim. Se posicione, as suas decisões, se posicione em Cristo. Agora eu vou colocar só para mostrar para você o pior dessa história. Está no capítulo 18, versículo de número 14. Volta para mim, Aloí, no 10, por gentileza. E vendo, melhor, não, agora voltando lá em 2 Samuel 18. 2 Samuel 18, 10, está escrito assim, ó. Volta o 9. No 9 ele está pendurado, tá certo, irmãos? Entre o céu e a terra. Quem está comigo entendendo? No 9 ele está pendurado entre o céu e a terra. No 10, como é que ele está? Versículo 10. O que vendo um homem, chamou Joabe. Quem era o Joabe? O general do exército de Davi. Joabe, sabe o inimigo do rei, o filho do rei? Eu vi ele pendurado num carvalho. Mas o que Davi tinha falado com o pessoal? Mata todo mundo, menos ele, porque ele é meu filho. Menino, versículo de número 14. Olha o que Joabe falou. Então disse Joabe: não me demorarei assim contigo aqui. E tomou 3 dardos e traspassou com ele o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho.
Irmãos, esse versículo, irmãos, para mim é um dos versículos mais tristes da Bíblia. O filho do rei, porque não soube se posicionar, está traspassado com um dardo por desobediência, por não estar nem no céu e nem na terra. Deixa eu te falar um negócio. O Espírito Santo não vai me deixar sem falar isso com você. Se posicione e o diabo não vai atingir você. Se você se posicionar em Deus, o Espírito Santo vai proteger a tua vida. Não haverá nenhum Joabe com uma flecha para te derrubar. Irmãos, se eu pudesse eu voava aqui esta noite. É noite de posicionamento em Deus. Estou vendo uma mãozinha levantada, 2, 3, 4, 5. É noite de posicionamento em Deus, mais lá em cima. É noite de posicionamento. Rompa com aquilo que está te prendendo, rapaz. O Joabe está de olho e com espada na mão para atravessar. Agora, irmãos, eu não consigo, eu estou te falando aqui diante de Deus, Eunice está ali e sabe da minha sinceridade. Eu não consigo ler esses versículos sem chorar, que é o capítulo de número 18, versículo de número 33, e disse assim, capítulo 18, versículo de número 32, então disse o rei a Cusi, ou Cusi, o Cuxita, vai bem o jovem Absalão? E disse o Cuxita, seja como eu, o jovem, aquele jovem, os inimigos do rei, meu senhor, e tudo que se levantaram contra ti para o mal. Versículo 33. Então o rei se perturbou, subiu à sua sala que estava por cima da porta, e chorou andando, e dizia assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, eu queria ter morrido no seu lugar, meu filho. Eu não queria que você tivesse morrido, Absalão. Irmãos, Davi andava no alpendre da sua casa para lá e para cá, e dizendo, Absalão, Absalão, meu filho Absalão, por que você se rebelou contra mim? Para Absalão não teve jeito, mas para nós esta noite tem. É noite de posicionamento em Deus. Aleluia. Quem está pendurado não experimenta nem no que está do céu, e quem está pendurado não experimenta nem quem está na terra. A decisão é sua esta noite. Aproveite do que Deus tem para você. Para que essa moleza de vir na igreja, dá um jeito de caçar a igreja. Qualquer dorzinha que está chegando não sei onde, você não vê na igreja. Vai chover lá no Caratinga, você já está fugindo. Posiciona. As oportunidades que são te dadas para fazer a obra do Senhor, se posicione. Você que conhece a palavra de Deus, vive ouvindo hino e pregações, mas não se posiciona. Renda-se a Deus esta noite e diga, Senhor, não vou ficar pendurado entre o céu e a terra, vou servir ao Senhor com fidelidade. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Eu sinto que tem gente aqui esta noite que não vai dormir direito, se não se posicionar em Deus. Eu vou perguntar só uma vez, não são duas vezes, uma vez. Tem alguém esta noite que quer se posicionar em Deus? Talvez você já é membro da igreja, sei lá, você já frequenta a igreja, eu não sei. Você quer se posicionar em Deus esta noite? Você está no céu ou está na terra? Se você quiser, dê um sinal com a sua mão, ou vem aqui à frente, eu vou orar com você. A igreja está orando. Não tem ninguém não, né? Para Jesus. Você não quer tomar um posicionamento em Deus? Está tudo tranquilo, né? Então tá bom. Vou fazer uma segunda pergunta agora. Tem alguém que já é membro da igreja, está em comunhão, tem chamada ministerial, tem vontade de fazer alguma coisa para Deus, mas sente que você não está nem em cima e nem embaixo? Você quer receber uma oração para você tomar uma decisão hoje, esta noite? Você quer vir cá, dobrar o joelho aqui e dizer, pastor, eu quero me posicionar? Porque você está aqui nos adolescentes, mas durante a semana você está lá fazendo andando igual o mundo anda. Tem mais alguém?
Isso, filho. Isabela, vem com ela aí. Venha com ela. Tem mais alguém que quer tomar esse posicionamento? Chamada linda que Deus te fez, homem de Deus. Chamada linda que Deus te fez, mulher de Deus. E você vai ficar pendurado entre o céu e a terra. Deus está cuidando de corações aqui esta noite. Escravos do pecado, libertar. Ô Vanilda, Deus te abençoe, querida. Venha junto com o seu companheiro. Alguém com ela. Alguém abrace ela, por favor. Mãe Eunice. E Mãe Eunice do Prado, fique perto dela aí. Trabalhar. Tem mais alguém que quer vir receber oração? Na seara e na vinha do Senhor, meu desejo é orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Quero pedir aos pastores, se for possível, descer aqui e orar com eles, no nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. Eu estou ouvindo vozes de línguas espirituais aqui no púlpito. Aproveita para adorar. Você não está na terra, você está no céu. Oh. Eu sinto que tem mais pessoas que precisavam vir, mas é muito difícil, né? Quando a frieza toma conta, é difícil tomar decisão mesmo. Deus está renovando a sua vida esta noite. Eu só quero adorar. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Vamos orar. Senhor, nós entregamos estas vidas preciosas aos teus olhos. Nesta noite o Senhor cura feridas da alma, do coração. Nesta noite o Senhor está tirando gente que não está nem em cima nem embaixo. O Senhor está libertando vidas. Pai, nós cremos no poder da tua palavra, Senhor. Que esta palavra, ela irá gravada no coração daqueles que caminharão agora para suas casas. Eu os abençoo no nome de Jesus, e que mudanças aconteçam, e que o nome de Jesus seja glorificado. Levante a sua mão para o céu e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Um minutinho ainda de pé. Aqui tem gente batizada com o Espírito Santo nessa igreja que fala língua. Eu vou te dar 30 segundos para você orar em línguas espirituais. Ramandagashergia na súbia. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Desce da árvore esta noite.
Levanta sua mão para o céu e adora, crente. Levanta sua mão para o céu e adora. Meu Deus. Não, eu não vou impedir o Espírito Santo de fazer o que ele está querendo fazer. Tem mais gente que precisando de vir aqui na frente para descer da árvore esta noite. O Joabe está de olho em você, mas o Espírito Santo está aqui para te ajudar. Toma essa posição espiritualmente, rapaz. Com esse ministério, Deus te deu e te está titubeando, não sabe se vai, não sabe se fica, com medo, com ciúme. Vista a camisa da obra, desça do muro. Meu Deus, no nome de Jesus, conduz-nos em paz. Eu oro, Senhor, pela vida da irmã Iraci, mamãe do Flávio, mamãe da Ana, que está internada ali com aquele AVC, Senhor, em Ponte Nova. Visita ela, faz a tua vontade. Os demais irmãos que estão enfermos, acamados, passando por lutas, enfermidades, dá vitória esta noite, Deus. Eu te agradeço pelo mover do teu Espírito neste lugar. O que tem de gente que se posicionou aqui esta noite, Senhor, e daqueles dezenas, centenas que estão nos acompanhando pela internet agora, Senhor, que gente possa se posicionar do outro lado, no nome de Jesus. Márcio e Suzana, acalma o coração, ele está no controle. Não tome decisão num caminho que você ainda não tem certeza. Acalma e deixa Deus trabalhar. É o que Deus me manda te dizer esta noite. Pode acalmar, não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar alimento, não vai faltar nada. É um tempo que Deus trouxe vocês para treinar vocês. Ele tirou vocês da zona de conforto e trouxe vocês para a zona da fé. Pode ficar tranquilo. Deus, para cuidar de vocês, não é Ipatinga, não é Valadares, não é Estados Unidos, não. Ele cuida onde dele quer vocês. Você acabou de ouvir a transmissão do culto direto da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais.